meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos começar a estudar as regiões brasileiras, começando pela região norte do Brasil, certo? Essa região norte, ela vai ocupar mais de 45% do nosso território nacional, então vai ser a maior região e vamos ter algumas características muito particulares dessa região, como por exemplo, nós vamos ter a floresta amazônica como principal vegetação dessa região, vamos ter ali o rio Amazonas com seus diversos afluentes, vamos ter o clima dessa região predominantemente equatorial, ou seja, um clima extremamente quente, extremamente chuvoso. Tá? Começando aqui sobre a nossa região norte. E nessa gigantesca região brasileira, nós vamos ter 7 estados, certo? Entre eles, Tocantins, sendo a sua capital Palmas, Pará, sendo a capital Belém, Amapá, capital Macapá, Roraima, capital Boa Vista, Amazonas, capital Manaus, Acre, capital Rio Branco e Rondônia, capital Porto Velho. Quando você acabar de assistir esse vídeo, você vai pegar o seu caderno, vai fazer lá uma tabelinha, certo? Escreve lá como título, região norte, faz de um lado o nome dos estados e do outro lado o nome das capitais. Por quê? Porque vai ser extremamente importante para você. Precisa decorar tudo, professora? Olha, precisa saber pelo menos alguns, tá? Mais importantes, como por exemplo lá no Amazonas, que é Manaus, Pará, que é Belém, mas o ideal seria você saber todos, tá? Eu vou cobrar isso? Vou cobrar isso, tá? Então é bom você saber. Lá na apostila de vocês, lá na página 3, vai estar mostrando um quadrinho, trazendo algumas informações. Isso daqui que você não precisa decorar, tá? O nome dos estados eu vou pedir. Então nós vamos ter nessa região 450 municípios. População da região norte é de aproximadamente 18 milhões de habitantes, sendo que 73,5% da população é urbana. Vamos ter uma das menores densidades demográficas do país, ou seja, vamos ter aproximadamente 4,8 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que a população da região norte é uma das que está mais crescendo no país. Vamos ter uma mortalidade infantil, infelizmente, muito alta ainda na região, justamente porque as coisas, certo? As cidades, elas são muito longe umas das outras, o que dificulta o acesso, então, a remédios, a clínicas, a hospitais, entre outros. E vamos ter que a região norte participa com 5,4% do nosso PIB nacional. Então, como eu já tinha falado para vocês, a região norte ela vai ser conhecida então pela sua densa floresta equatorial úmida, a nossa floresta amazônica, e também pelo clima quente e úmido e pela grande quantidade de rios existentes nessa região. Essa é a região do Brasil onde a paisagem natural mais interfere na ocupação do espaço. Vamos tratar agora um pouquinho sobre o relevo da região norte. A região norte ela vai ser caracterizada por baixas altitudes, então nós vamos ter terrenos mais baixos, tá? A não ser nessa porção aqui entre a Colômbia, Venezuela, Guiana, onde nós vamos ter inclusive o nosso ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina. Nessas porções mais claras aqui no nosso mapa, nesse begezinho, amarelinho claro, nós vamos ter as planícies. Essas planícies, a maioria delas vão ser planícies fluviais, ou seja, planícies, terrenos mais baixos, que vão estar contornando então os principais rios da região. E essas áreas mais amareladas escuras aqui no mapa, nós vamos ter as regiões de depressão. Essas regiões de depressão, lembrando que depressão vai estar sempre entre relevos mais altos, tá? Nós não vamos ter nenhuma depressão absoluta abaixo do nível do mar no Brasil. Então, essas regiões aqui vão ser regiões entre planaltos, tá? Então, entre áreas mais altas do relevo. Aqui só tá aparecendo a região norte, por isso que a gente não enxerga o restante dos planaltos, tá? Nós vamos ter boa parte da região norte predominando ali as depressões. E nessas áreas mais escuras, em marrom, é onde nós vamos ter os planaltos, como eu já comentei com vocês. As áreas mais altas da região norte vão ficar aqui na divisa com outros países.
Então dá pra gente dizer que esse relevo da região norte, ele não vai ser homogêneo, ou seja, ele não vai ser tudo a mesma coisa, ele vai ter diferentes formas de relevo dependendo da região. E o que são esses numerozinhos aqui nesse mapa? Esse 1, 2, 3, etc. Vão ser as unidades do relevo, certo? Vai ser uma subdivisão desse relevo. Por que Jurandir Ross, lá, aquele geógrafo lá que classificou o relevo, dividiu ele em números, ali em partes? Para melhor estudar esse relevo, porque eles têm características diferentes. Por exemplo, esse número 1 aqui, que seria o Planalto da Amazônia Oriental, ele não tem as mesmas características desse 3 aqui, que é os Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, tá? Vão ser relevos completamente diferentes, apesar de serem planaltos. Então, esses numerozinhos aqui é para classificar, é para dividir, é para melhor estudar todos esses relevos dessa região. Como destaque, o que a gente vai ter aqui? Vai ter esse 3 aqui, onde nós vamos ter lá os planaltos residuais norte-amazônicos, em que ficam, então, as áreas mais altas dessa região norte. Vamos ter esse número 9 aqui, essa planície aqui importantíssima, que vai ser a planície do Rio Amazonas. Então, o Rio Amazonas ele vai percorrer basicamente por essa planície. E vamos ter também esse número 5, certo? Que vai ser essa depressão da Amazônia Ocidental. Essa depressão ela vai ser cortada, então, por essa planície aqui amazônica, por esses rios aqui e principais afluentes do Rio Amazonas, e vão ter terrenos mais baixos, ali de aproximadamente 200 metros. Agora vamos falar um pouquinho sobre hidrografia da região norte. Mas antes da gente estudar a hidrografia, a gente precisa entender o conceito de regiões hidrográficas, que vão ser o quê? Vão ser ali um agrupamento de várias bacias hidrográficas que apresentam características parecidas, a fim de possibilitar, então, a gestão ali, ou um entendimento, o estudo entre essas regiões, essas bacias hidrográficas. Como a gente já viu anteriormente, existem 12 regiões hidrográficas no Brasil, sendo 3 delas na região norte. Eu deixei para vocês lá no Classroom semana passada um mapa com essas 12 regiões hidrográficas brasileiras, tá? E como eu comentei agora há pouco, 3 dessas regiões hidrográficas vão estar compondo então a região norte. Vou aproximar aqui rapidinho. Então, entre as regiões hidrográficas que compõem a região norte vão estar a região hidrográfica do Amazonas, que é essa verde gigantesca aqui. Então, nessa região aqui, nós vamos ter diversas bacias hidrográficas menores que foram agrupadas ali em uma só, formando então essa região amazônica. Vamos ter um pedacinho ali dessa bacia aqui do Tocantins-Araguaia, lembrando que o Tocantins faz parte da região norte, e vamos ter somente essa porçãozinha bem pequenininha aqui da região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, lembrando que aqui nesse mapa está mostrando a região inteira. Lá no mapa de vocês, lá na apostila, na página 6, está mostrando só o recorte ali da região norte. Essas 3 regiões hidrográficas vão estar compondo, então, a rede hidrográfica da região norte. Então, vamos estudar um pouquinho mais a fundo 2 dessas regiões hidrográficas, a região hidrográfica amazônica e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Então, essa região hidrográfica amazônica ela é caracterizada por uma extensa rede hidrográfica que ocupa quase 45% do território nacional, abrangendo, então, os territórios dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e Pará. E também não faz parte da região norte, mas do centro-oeste, lá o Mato Grosso. E o destaque dessa região hidrográfica é o Rio Amazonas, até o próprio nome da bacia já diz, certo? Da região hidrográfica já diz. Alguns pesquisadores o consideram o maior rio do mundo, com 6.992 quilômetros. Já o Rio Nilo, localizado na África, ele por muito tempo foi considerado o maior, tá? Ele tem 6.852 quilômetros de extensão, 140 quilômetros a menos que o Rio Amazonas. O nosso gigantesco Rio Amazonas, ele nasce então nas elevadas altitudes da Cordilheira dos Andes, em território peruano.
e posteriormente ele percorre um longo trecho de planície e nesse percurso recebe dezenas de afluentes ali que também estão entre os mais extensos rios do mundo. Alguns deles medem mais de 1.500 quilômetros de extensão. Então, na foz do rio Amazonas ocorre o fenômeno da pororoca, que consiste no quê? Consiste no encontro das suas águas na época de cheia com as águas do Oceano Atlântico durante a maré alta, formando então umas ondas bem grandes. Inclusive diversos surfistas famosos vão nessa região ali da foz do rio Amazonas justamente para pegar essas ondas. Essa região hidrográfica amazônica, ela apresenta então um relevo também favorável para a navegação fluvial, com mais de 15.000 quilômetros de hidrovias. Essa é a região onde nós mais utilizamos então esse transporte fluvial. Além disso, existem diversos trechos com grande potencial hidrelétrico. E no curso dos seus rios, há várias usinas hidrelétricas, como a usina de Samuel, no rio Jamari, em Rondônia, e a de Balbina, no rio Uatamã, no estado do Amazonas. Mas nem tudo são as mil maravilhas, tá? Na atualidade, uma grande polêmica envolve a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no estado do Pará. Em 2019, ela se tornou a maior hidrelétrica 100% brasileira. Por que é importante frisar essa informação? Porque a usina de Itaipu, apesar de ela estar em Foz do Iguaçu, ela na verdade é metade brasileira e metade paraguaia. Ela pode gerar mais energia do que qualquer outra hidrelétrica no mundo, mas ela não é 100% brasileira, tá? Então, a usina de Belo Monte, lá no Pará, é 100% brasileira. Porém, ambientalistas e moradores do entorno dessa usina hidrelétrica afirmam que a construção dessa usina gerou graves consequências socioambientais, pois ao inundar 500 quilômetros quadrados de área, foi o que aconteceu também na usina de Itaipu, tá? Aquele lago de Itaipu gigantesco, ele não tá ali do nada, tá? Na verdade, diversas pessoas moravam antigamente nessa área do lago e foram removidas, basicamente, foram tiradas ali das suas terras. Teve indenização? Teve, tá? Mas, mesmo assim, as pessoas não têm o mesmo apreço, certo, que elas tinham pelas suas terras. Isso impactou negativamente a natureza e o estilo de vida das comunidades tradicionais dessa região. Essa opinião, no entanto, não é compartilhada por alguns representantes do governo, tá? E dos governos anteriores ali que construíram essa usina, os quais defendem que a energia elétrica gerada será indispensável para o desenvolvimento econômico da região norte do país. Tá? Lembrando que nessa região nós temos uma região de floresta amazônica, em que existiam diversos povos tradicionais, diversos povos indígenas ali do Xingu, e que eles também foram diretamente afetados pela construção da usina. Agora, a próxima região hidrográfica, que vai ser a do Tocantins-Araguaia. Essa região hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a segunda maior do Brasil. O rio Tocantins e seu grande afluente, o rio Araguaia, nascem na região centro-oeste e vão em direção lá ao norte do Brasil. A usina hidrelétrica de Tucuruí, instalada no rio Tocantins, é a maior da região, fundamental para a geração de energia para o norte e nordeste do país. Essa região tem grande relevância no contexto nacional, pois está inserida em uma importante área agrícola, caracterizada especialmente pelo cultivo de soja. E também nós temos uma grande área mineradora, nós temos exploração de ouro, amianto, cobre, níquel, bauxita e também minério de ferro. Por isso, suas águas são bastante utilizadas na irrigação e também degradadas por resíduos de mineração. Além disso, a região é impactada pela redução da cobertura vegetal, extraídas em virtude da expansão dessas atividades agrícolas e mineradoras. Então, só para localizar um pouco vocês, essa região agrícola que ele está falando ali no texto, vai ser essa região aqui entre os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, nessa região aqui. Essa região é conhecida como Mato Piba, Ma de Maranhão, To de Tocantins, Pi de Piauí e Ba de Bahia, tá? Então, essa região aqui, ela é a nova região de fronteira agrícola, ou seja, é para onde a nossa agricultura brasileira está se encaminhando e está desmatando também a vegetação.
Além dessas duas regiões, nós temos também aquela pequena porção ali do Pará que é abrangida pela região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, que eu já tinha comentado lá no mapa para vocês. Essa região abrange então o domínio amazônico e das caatingas e do cerrado. Por causa da atividade madeireira, essa região hidrográfica situada no domínio amazônico é a mais ameaçada pelo desmatamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre os climas da região norte. Tá? A região norte ela vai ser atravessada então pela linha do Equador. E, em sua maior parte, ela apresenta baixas altitudes. Em razão disso, a temperatura vai ser bastante elevada, com médias mensais que variam de 25 graus até 27 graus durante o ano. Assim, podemos afirmar que não há inverno com as mesmas características que essa estação tem no sul do Brasil, tá? Então, nessa região norte, o clima vai estar constantemente quente, tá? Não vai ter diferença entre inverno, primavera, verão ou outono, tá? Vai ser basicamente sempre verão. Nós vamos ter, além disso, uma quantidade de chuvas muito grande. Essa região vai ser a região mais chuvosa do Brasil. As temperaturas elevadas, a floresta densa, a grande quantidade de rios caudalosos, ou seja, com muita água, provocam então uma intensa evaporação de água que se acumula no ar atmosférico. Em geral, nessa região chove de 1.800 a 3.000 milímetros por ano. Isso é uma quantidade gigantesca de chuva. Só para vocês compararem um pouquinho, tá? As médias de chuva do Paraná são de aproximadamente 1.200 a 1.500 milímetros anuais. Então, na região norte, chove ali geralmente entre 2.000 e 3.000 milímetros. Muitas vezes, em alguns estados, pode chover até 4.000 milímetros por ano de chuva. É muita água. No decorrer do dia, a temperatura se eleva e a evaporação também se intensifica, formando-se nuvens carregadas de muita umidade. O vapor de água contido nessas nuvens, ele se eleva em consequência do aquecimento e ao atingir ali altitudes mais elevadas, esse ar ali condensado, ele se resfria e acaba chovendo, certo? Esse tipo de precipitação é denominado de chuva de convecção e é muito comum nos finais de tarde. Então dá pra gente dizer que basicamente quase todos os dias vai chover no final do dia nessa região norte. Outro fato que contribui para a quantidade de chuvas na região são os ventos alísios, que são ventos carregados de umidade gigantesca ali que se dirigem ali para a linha do Equador. E embora as temperaturas elevadas sejam praticamente constantes, pode ocorrer durante o inverno a penetração então de frentes frias, vindas ali do sul e do sudoeste da região norte. Esse fenômeno, ele recebe o nome de friagem. E esse fenômeno, então, ele baixa um pouquinho mais ali as temperaturas nessa região, tá? Sendo que essa temperatura pode chegar ali com a mínima ali de 18 graus. Mas não passa disso, tá? 18 graus ainda a gente tá de boa aqui, né? Mas, enfim, esse 18, 17, 19 graus é a mínima da mínima para eles, tá? Menos que isso é muito difícil acontecer. E de acordo com essas massas de ar, responsáveis pelas altas temperaturas e pela variação de pluviosidade, ou seja, pela variação de chuva da região, nós temos alguns tipos climáticos na região norte, que podem ser classificados lá em clima equatorial úmido e semiúmido, e a área de ocorrência desse clima é dominada pela massa de ar equatorial continental, responsável pela grande incidência de chuva na região. Para ela, dirigem-se então os ventos alísios, esses ventos ali carregados de umidade, certo? E quando eles se encontram ali na linha do Equador, é que se forma aquela zona de convergência intertropical, que eles falam geralmente lá na previsão do tempo no jornal. E é quando também acontece então a maior quantidade de chuva nessa região. Temos também o clima tropical, que abrange parte do Tocantins e uma pequena porção do sudeste do Pará. E caracteriza-se por apresentar uma estação chuvosa, que vai ser o verão, e outra seca, que vai ser o inverno.
e recebe influência tanto da massa equatorial continental quanto da massa equatorial atlântica. Então, vai receber influência ali da massa equatorial que se forma em cima da floresta amazônica e da massa equatorial que se forma no Oceano Atlântico. Então, para mostrar para vocês aonde ocorre então esses climas nessa região norte, tá? Toda essa área aqui mais de rosa mais escuro vai ser a área de clima então equatorial úmido. Essa região em roxo aqui, eu vou até detalhar um pouquinho mais, é onde vai chover mais ainda, tá? Onde nós vamos ter um clima equatorial super úmido. E essa região aqui de rosinha claro vai ser onde chove um pouquinho menos, tá? Onde nós vamos ter o clima equatorial semi-úmido, tá? Além disso, nós vamos ter nessa região aqui do Tocantins, que ele estava detalhando, e esse pedacinho do Pará, onde nós vamos ter o clima tropical, onde nós vamos ter mais chuva no verão e menos chuva no inverno. Agora sobre vegetação original da região norte. A região norte apresenta elevadas temperaturas e abundância de chuva, como a gente já viu. Esses fatores permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa e sempre verde, chamadas de perennifólia, ou seja, quando nós temos então uma floresta sempre verdinha. Essa vegetação, a mais extensa no mundo em regiões de clima quente, vai ser chamada então aqui no Brasil de floresta amazônica. A floresta amazônica vai ser o principal tipo de vegetação que nós vamos ter no norte do Brasil.